evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, irei ter com ele, jantarei com ele e ele comigo. Uma outra passagem do Evangelho, da Palavra de Deus, que ilumina, né, essa palavra que nós acabamos de ler da cura do cego de Jericó. O Senhor passa sempre por nós, né? Ele bate a porta do nosso coração. No entanto, muitas vezes nós corremos o risco de não notar, tão entretidos conosco mesmo, com as nossas coisas, com o nosso universo. Às vezes nós não notamos o Senhor, corremos o risco de não notar e perder a oportunidade de ter um encontro com Ele, com Jesus, que pode ser definitivo. Se os nossos olhos não estão cegos, ou não estiverem cegos, fechados, nós distraídos, nós perceberemos a presença dele muito próxima, passando perto de nós. Na verdade, o Senhor é encontrado por aqueles que o buscam. Todos nós temos essa oportunidade. Todos nós podemos vê-lo passar. Se nós estivermos com o coração nessa busca, nós encontraremos. O Senhor se deixa encontrar por aqueles que o buscam. O cego do Evangelho era tudo. Esse Evangelho mostra esse homem, né? A gente pode dizer o que for dele, mas uma coisa que esse homem não era, ele não era fechado numa prostração, ele não era resignado à sua situação, ele não estava preso no conformismo de ser cego, de ser excluído. O problema era a exclusão, era exatamente a carga negativa que havia sobre a pessoa que era cega. Se dizia até mesmo que se ela nasceu cega, ela herdou um pecado, né? Então acreditava-se que o cego ele era castigado por Deus, né? Então esse cego ele não se conformava com o seu estado, com a sua situação. De fato, alertado que o Senhor estava passando, alguém disse para ele: é Jesus que está passando. Na verdade, ele estava com a percepção aguçada, ele sabia que estava acontecendo alguma coisa, alguém perguntou, ele perguntou o que estava acontecendo e alguém disse: não, é Jesus que está passando. Alertado que o Senhor estava passando, o cego faz explodir do seu coração uma oração sincera: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele percebeu que era uma oportunidade única, Jesus passando. E ele aproveitou a ocasião. E mesmo diante das pessoas, porque havia pessoas ali que mandavam que ele se calasse, diante dessas pessoas que mandavam que ele se calasse, ele clama com maior intensidade. E ainda repete a mesma oração: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aquele Jesus que passa, ao ouvir isso, para quando ouve esse grito desse cego, e também ele
para, o Senhor que passa, Ele para quando Ele ouve o grito da nossa oração sincera. Mesmo que nos encontre cegos, mesmo que nós sejamos muitas vezes cegos, Jesus para e ouve. Então, Ele pede que alguém nos conduza até Ele. Está aí o nosso papel, né, de conduzir uns aos outros ao Senhor. Agora, o cego não precisa mais clamar. Aquele cego estava diante do Senhor. O Senhor estava ali, diante dele. O cego sente a sua presença e força e pode finalmente tornar seu pedido explícito. Jesus pergunta para ele, mas o que você quer? Então ele explicita, ele diz, né? Nós precisamos dizer ao Senhor. Alguém pode falar assim, mas para que eu vou rezar sendo que Deus sabe do que eu passo aqui? Jesus sabia que aquele homem estava cego, mas aquele homem precisou explicitar o seu pedido. Nós também precisamos explicitar a nossa oração. E o cego diz, Senhor, eu quero ver. Senhor, quero ter a minha visão de volta. Ele pede para recuperar algo precioso que ele perdeu. A resposta de Jesus é muito rápida. Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Agora, esse homem tem uma experiência de vida nova. Ele não é mais um marginalizado, sem rumo, tateando na escuridão. Então, a oração dele agora, em vez de ser aquela oração anterior, agora muda a oração. É uma oração que assume características de ação de graça, de gratidão, de louvor. E por isso ele coloca-se imediatamente no segmento de Jesus, se coloca como seguidor de Jesus, e nesse momento ele já começa a cumprir a sua missão, porque as pessoas começam a louvar a Deus diante de tudo o que estavam vendo acontecer. Então esse evangelho nos fala de um duplo milagre. Um cego que recupera a visão dos seus olhos, mas não só isso. Uma pessoa que era antes excluída, às vezes tida como castigada por Deus, agora tem a sua alma completamente iluminada na fé. É isso que acontece quando encontramos Jesus e o invocamos com todo o nosso fervor. Então vamos hoje também invocá-lo com coragem. Não paremos de gritar, não paremos de insistir se nós precisarmos, como aquele homem, Senhor, salva-me, Senhor, tende piedade de mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.